Olá, minha querida família que está assistindo agora. Eu quero começar este vídeo te contando algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua vida e suas possibilidades. Existe um presente de Deus que está disponível para cada um de nós neste exato momento. Mas a grande maioria das pessoas simplesmente não sabe como acessá-lo, ou até mesmo que ele existe. E hoje eu vou revelar para você qual é esse dom divino e como você pode começar a usá-lo ainda hoje. Antes de continuarmos, me conta nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e se você acredita que Deus tem algo especial preparado para a sua vida. Isso me ajuda muito a entender nossa família aqui no canal e criar conteúdos ainda mais poderosos para sua transformação. Há alguns anos atrás, eu conheci uma mulher chamada Marina. Ela trabalhava como faxineira em um hospital. Acordava todos os dias às 4 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e quando voltava para casa, ainda tinha que cuidar dos 3 filhos sozinha. Marina vivia constantemente preocupada com as contas, com o futuro das crianças, se perguntando se algum dia sua vida seria diferente. Ela ia à igreja todos os domingos, orava, pedia a Deus por uma vida melhor, mas parecia que nada mudava. Um dia, durante uma conversa que tivemos, Marina me disse algo que me marcou profundamente. Ela falou assim: "Pastor, eu oro tanto, peço tanto a Deus, mas parece que Ele não me escuta. Parece que eu não sou digna de receber as bênçãos que vejo na vida de outras pessoas." E foi nesse momento que eu percebi que Marina, assim como milhões de pessoas ao redor do mundo, não estava usando o dom mais poderoso que Deus nos deu. Você sabe qual é esse dom? É o dom da fé criativa. Não estou falando da fé comum, aquela que a maioria das pessoas conhece. Estou falando de uma fé específica, uma fé que tem o poder de literalmente criar realidades, de transformar situações impossíveis em milagres visíveis, de fazer com que o próprio Deus mova montanhas em sua vida. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Essa fé não é passiva, ela é ativa. Ela não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é participar ativamente do processo criativo de Deus. Deixe-me explicar isso de uma forma que vai transformar sua compreensão para sempre. Quando Deus criou o mundo, Ele usou palavras. Ele disse: "Haja luz", e houve luz. Ele disse: "Ajuntem-se as águas", e as águas se ajuntaram. Cada palavra de Deus tinha poder criativo. E aqui está a revelação que vai mudar sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você também tem esse poder criativo dentro de si. Mas atenção, não estou falando de pensamento positivo ou de lei da atração. Estou falando de algo muito mais profundo e poderoso. Estou falando do dom que Deus colocou dentro de você para que você seja co-criador com Ele da sua própria realidade. Voltando à história da Marina, quando expliquei para ela esse princípio, quando mostrei como ela poderia usar a fé criativa, sua vida começou a mudar de forma sobrenatural. Ela começou a declarar sobre sua vida não apenas pedidos, mas declarações de fé baseadas nas promessas de Deus. Em vez de dizer: "Deus, me ajuda a conseguir um emprego melhor", ela começou a dizer: "Senhor, eu creio que Tu já preparaste o trabalho perfeito para mim, e eu recebo agora pela fé a provisão que Tu tens para minha família." Em menos de 3 meses, Marina recebeu uma proposta para trabalhar como coordenadora de limpeza em uma empresa, com um salário 3 vezes maior do que ela ganhava. Mas isso foi só o começo. Ela continuou usando esse dom da fé criativa. E hoje, 5 anos depois, Marina tem sua própria empresa de limpeza, emprega 15 pessoas e seus filhos estão estudando em boas escolas. Você pode estar pensando: "Mas pastor, isso parece bom demais para ser verdade.
E eu entendo sua hesitação, porque a maioria de nós foi ensinada a ter uma fé pequena, uma fé limitada, uma fé que pede desculpas por pedir muito a Deus. Mas deixa-me te mostrar o que Jesus disse sobre isso. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus fez uma declaração que deveria revolucionar a vida de todo cristão. Ele disse: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Preste atenção nas palavras de Jesus. Ele não disse, qualquer que pedir para o monte se mover. Ele disse, qualquer que disser ao monte. Há uma diferença gigantesca entre pedir e declarar. Quando você pede, você está reconhecendo que talvez não aconteça. Quando você declara com fé, você está exercendo o poder criativo que Deus colocou dentro de você. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Elas tentam usar esse poder para coisas egoístas, para satisfazer desejos carnais, ou sem ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí não funciona. O dom da fé criativa só funciona quando está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida, quando está baseado nas promessas bíblicas e quando vem de um coração que busca primeiro o reino de Deus. Deixe-me te contar sobre outro caso que presenciei. Conheci um homem chamado Roberto, que estava desempregado há mais de um ano. Ele tinha 45 anos, uma família para sustentar, e estava começando a entrar em depressão. Roberto era um homem de fé, frequentava a igreja, mas sua fé era uma fé de resignação. Ele orava assim: Senhor, se for da tua vontade, me dá um emprego. Seja feita a tua vontade. Não há nada de errado em dizer seja feita a tua vontade. Mas quando ensinei Roberto sobre a fé criativa, quando mostrei para ele que Deus já havia prometido na sua palavra que ele supriria todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória, Roberto começou a orar de forma diferente. Ele começou a declarar: Pai, eu creio que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Eu creio que tu já preparaste o trabalho perfeito para mim, onde eu posso usar os talentos que tu me deste para abençoar outras pessoas e sustentar minha família. Eu recebo agora pela fé essa provisão, e eu te agradeço porque sei que tu és fiel às tuas promessas. Roberto não ficou apenas orando e esperando. Ele começou a agir como alguém que sabia que Deus já havia respondido sua oração. Ele atualizou seu currículo, começou a se vestir como alguém que estava empregado, começou a falar sobre o futuro, como alguém que sabia que dias melhores estavam chegando. Em 2 semanas, Roberto recebeu uma ligação para uma entrevista de emprego. Em 1 mês, ele estava trabalhando em uma posição ainda melhor do que a que tinha perdido. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. A fé criativa não é magia. Não é manipulação de Deus e não é garantia de que você vai conseguir tudo o que quer. A fé criativa é parceria com Deus. É você alinhando seus desejos com os propósitos divinos para a sua vida e então usando o poder que Ele colocou dentro de você para manifestar essas bênçãos. Existem 3 elementos essenciais para ativar esse dom da fé criativa em sua vida. O primeiro elemento é conhecimento da palavra. Você não pode declarar sobre sua vida baseado em sentimentos ou desejos pessoais. Suas declarações de fé precisam estar fundamentadas nas promessas que Deus já fez na Bíblia. Por isso é tão importante você estudar a palavra, conhecer as promessas de Deus, entender o que Ele já disse sobre provisão, sobre cura, sobre relacionamentos, sobre propósito. Quando você conhece as promessas bíblicas, você não está pedindo algo que talvez Deus queira te dar. Você está cobrando algo que Ele já prometeu. E há uma diferença gigantesca entre pedir e cobrar uma promessa. Quando você cobra uma promessa de Deus com fé, você está exercendo um direito que Ele mesmo te deu.
O segundo elemento é alinhamento de coração. Sua fé criativa só funciona quando seu coração está alinhado com o coração de Deus. Isso significa que você não pode estar vivendo em pecado deliberado, guardando mágoa ou buscando apenas seus próprios interesses. O poder criativo de Deus flui através de corações limpos, através de pessoas que genuinamente desejam glorificar a Deus em suas vidas. Isso não significa que você precisa ser perfeito. Significa que você precisa estar em um processo genuíno de buscar a Deus, de querer agradar a Ele, de estar disposto a usar as bênçãos que receber para abençoar outras pessoas também. Quando seu coração está alinhado com Deus, Ele libera poder sobrenatural através da sua fé. O terceiro elemento é ação correspondente. A fé sem obras é morta. Você não pode ficar apenas declarando e esperando que as coisas aconteçam magicamente. Você precisa agir como alguém que crê que Deus já respondeu sua oração. Se você está declarando prosperidade financeira, você precisa começar a ser um bom administrador do pouco que tem. Se você está declarando cura, você precisa começar a cuidar melhor do seu corpo. Se você está declarando um relacionamento abençoado, você precisa começar a trabalhar em si mesmo para ser a pessoa certa. A ação correspondente não é você tentando fazer acontecer por suas próprias forças. É você cooperando com o que Deus já está fazendo nos bastidores da sua vida. É você preparando o terreno para receber o milagre que Ele já preparou para você. Deixe-me te dar um exemplo prático de como isso funciona. Digamos que você está enfrentando dificuldades financeiras. Em vez de ficar apenas pedindo a Deus por dinheiro, você pode começar a usar a fé criativa desta forma. Primeiro, você busca as promessas bíblicas sobre provisão. Filipenses 4, versículo 19 diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é uma promessa que você pode declarar sobre sua vida. Segundo, você alinha seu coração com Deus. Você examina sua vida para ver se há alguma área onde você não está honrando a Deus com suas finanças. Você está dizimando? Você está sendo generoso com quem precisa? Você está sendo honesto em seus negócios? Você alinha essas áreas com a vontade de Deus. Terceiro, você declara com fé: Eu creio na tua promessa de que tu supres todas as minhas necessidades. Eu recebo agora pela fé a provisão que tu tens para mim. Eu creio que tu estás abrindo portas de oportunidade, que tu estás me dando sabedoria para administrar bem os recursos, que tu estás me abençoando para que eu possa ser uma bênção para outros. E então você age correspondentemente. Você para de falar sobre falta e começa a falar sobre abundância. Você para de reclamar da situação e começa a agradecer pela provisão que está chegando. Você cuida bem do pouco que tem. Você busca oportunidades de crescimento. Você se prepara para receber a bênção. Essa é a fé criativa em ação. E quando você pratica isso de forma consistente, alinhado com a palavra e com o coração de Deus, você começa a ver milagres acontecendo na sua vida de uma forma que vai te surpreender. Mas eu preciso te alertar sobre alguns erros comuns que podem impedir a fé criativa de funcionar em sua vida. O primeiro erro é a impaciência. Muitas pessoas começam a praticar a fé criativa e esperam que tudo mude da noite para o dia. Quando não vêm resultados imediatos, elas desistem ou começam a duvidar. A fé criativa funciona no tempo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes os resultados são imediatos. Às vezes levam semanas, meses ou até anos para se manifestarem completamente. Mas uma coisa eu posso te garantir: quando você planta sementes de fé criativa, de forma consistente, você sempre colhe uma colheita abundante. O segundo erro é a inconsistência. Algumas pessoas praticam a fé criativa apenas quando estão desesperadas, apenas quando enfrentam uma crise. Mas a fé criativa é um estilo de vida.
É uma forma de se relacionar com Deus constantemente, não apenas nos momentos difíceis. Quando você faz da fé criativa um hábito diário, quando você constantemente declara as promessas de Deus sobre sua vida, quando você vive em constante expectativa das bênçãos divinas, sua vida inteira se transforma. Você para de viver reagindo às circunstâncias e começa a criar as circunstâncias através da sua fé. O terceiro erro é o foco no problema. Muitas pessoas, mesmo quando tentam praticar a fé criativa, continuam focando mais no problema do que na solução. Elas declaram a promessa de manhã, mas passam o resto do dia falando sobre a dificuldade, reclamando da situação, se preocupando com o futuro. A fé criativa exige que você mude completamente seu foco. Em vez de ficar meditando no problema, você precisa meditar na solução. Em vez de ficar falando sobre o que está faltando, você precisa falar sobre o que Deus já prometeu. Em vez de se preocupar com o futuro, você precisa viver em expectativa das bênçãos que estão chegando. Agora eu quero te contar sobre uma das experiências mais poderosas que já tive com a fé criativa. Há alguns anos, nossa igreja estava passando por uma situação financeira muito difícil. Precisávamos de uma quantia significativa para quitar algumas dívidas e continuar o trabalho. Humanamente falando, não havia solução à vista. Foi quando eu decidi aplicar os princípios da fé criativa de forma radical. Em vez de ficar preocupado, em vez de ficar tentando resolver tudo por minhas próprias forças, eu busquei as promessas de Deus para a sua obra. Encontrei em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a promessa de que Deus supriria todas as nossas necessidades segundo suas riquezas na glória. Eu comecei a declarar todos os dias: Senhor, eu creio que Tu és o dono de todo o ouro e toda a prata. Eu creio que Tu tens recursos ilimitados e que Tu te alegras em prover para a Tua obra. Eu recebo agora pela fé a provisão completa para todas as necessidades desta igreja. Eu creio que Tu estás tocando no coração das pessoas certas para contribuírem com esta obra. Mas eu não fiquei apenas declarando. Eu agi correspondentemente. Eu comecei a planejar como usaríamos os recursos quando chegassem. Eu comecei a agradecer a Deus antecipadamente pela provisão. Eu parei de falar sobre a crise financeira e comecei a falar sobre a fidelidade de Deus. Em menos de 2 meses, recebemos doações que cobriram não apenas o que precisávamos, mas ainda sobrou para expandir o trabalho. E o mais impressionante é que essas doações vieram de pessoas que nem sabiam da nossa necessidade. Pessoas que simplesmente sentiram no coração que deveriam contribuir. Isso é a fé criativa em ação. Isso é o que acontece quando você para de tentar resolver tudo por suas próprias forças e começa a cooperar com o poder criativo de Deus. Eu quero que você entenda que esse dom da fé criativa não é apenas para pastores ou para pessoas super espirituais. Esse dom está disponível para todo filho de Deus. Está disponível para você que está assistindo agora. Independente da sua situação atual, independente dos erros que você cometeu no passado, independente de quão impossível sua situação possa parecer. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que operou milagres na vida de Marina, na vida de Roberto, na vida de tantas outras pessoas, quer operar milagres na sua vida também. Ele está esperando apenas que você ative esse dom da fé criativa que Ele já colocou dentro de você. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu já tentei ter fé e não funcionou. Eu já orei tanto e parece que Deus não me escuta. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer com todo o amor, você provavelmente estava praticando a fé comum, não a fé criativa. A fé comum pede, a fé criativa declara. A fé comum espera, a fé criativa age. A fé comum duvida, a fé criativa tem certeza. A fé comum foca no problema. A fé criativa foca na solução. A fé comum é passiva, a fé criativa é ativa.
Quando você entende essa diferença e começa a praticar a fé criativa da forma correta, você vai ver resultados que vão surpreender não apenas você, mas todas as pessoas ao seu redor. Sua vida vai se tornar um testemunho vivo do poder de Deus. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. A fé criativa não é sobre conseguir coisas, é sobre se tornar a pessoa que Deus criou você para ser. Quando você pratica a fé criativa, você não está apenas mudando suas circunstâncias, você está sendo transformado por dentro. Você está crescendo em intimidade com Deus, você está desenvolvendo o caráter de Cristo, você está se tornando um canal de bênção para outras pessoas. As coisas que você vai receber através da fé criativa são apenas consequência dessa transformação interior. Deus não está interessado apenas em melhorar sua situação financeira ou resolver seus problemas. Ele está interessado em fazer de você tudo aquilo que Ele sonhou quando te criou. Por isso, é tão importante que sua fé criativa esteja sempre alinhada com os propósitos de Deus. Não use esse dom apenas para conseguir coisas para si mesmo. Use esse dom para se tornar uma pessoa melhor, para impactar positivamente a vida de outras pessoas, para expandir o reino de Deus na terra. Quando sua motivação está correta, quando seu coração está alinhado com Deus, Ele libera recursos ilimitados através da sua fé. Ele te dá não apenas o que você precisa, mas muito mais do que você pode imaginar, para que você possa ser uma bênção extraordinária para este mundo. Agora eu quero te ensinar uma oração prática que você pode começar a fazer ainda hoje para ativar esse dom da fé criativa em sua vida. Mas antes de orarmos juntos, eu quero que você pare por um momento e pense em uma área específica da sua vida onde você precisa de um milagre. Pode ser financeira, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser profissional, pode ser familiar. Pense nessa área e agora vamos orar juntos, declarando as promessas de Deus sobre sua vida com fé criativa. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que tem todo o poder para transformar qualquer situação. Senhor, eu creio que Tu me criaste à Tua imagem e semelhança, e que Tu colocaste dentro de mim o dom da fé criativa, para que eu seja co-criador contigo da minha realidade. Pai, eu declaro agora sobre minha vida as Tuas promessas. Eu creio que Tu tens planos de bem e não de mal para mim. Planos de me dar esperança e futuro. Eu creio que Tu supres todas as minhas necessidades, segundo as Tuas riquezas na glória. Eu creio que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Senhor, nesta área específica da minha vida, onde eu preciso do Teu milagre, eu não vou apenas pedir, eu vou declarar com fé. Tu já preparaste a solução perfeita. Tu já abriu o caminho. Tu já mobilizaste todas as pessoas e recursos necessários. Eu recebo agora pela fé essa provisão, essa cura, essa restauração, essa oportunidade que Tu tens para mim. Pai, eu me comprometo a agir correspondentemente à minha fé. Eu vou falar como alguém que sabe que Tu já respondeste. Eu vou agir como alguém que confia completamente no Teu poder. Eu vou usar essa bênção que vou receber para glorificar o Teu nome e abençoar outras pessoas. Senhor, eu Te agradeço porque sei que Tu és fiel às Tuas promessas. Eu Te agradeço porque o que Tu prometeste, Tu também és poderoso para cumprir. Eu Te agradeço porque a partir de hoje minha vida nunca mais será a mesma. Porque eu aprendi a usar o dom da fé criativa que Tu colocaste dentro de mim. Que o Teu Espírito Santo me guie em todo o tempo, que a Tua sabedoria dirija meus passos, que o Teu favor vá adiante de mim, preparando o caminho. Eu declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar.
Em nome de Jesus eu oro e declaro todas essas coisas. Amém. Se você fez essa oração de coração, algo poderoso acabou de ser ativado em sua vida. O dom da fé criativa que estava adormecido dentro de você acaba de ser despertado. A partir de agora, você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém que sabe usar o poder que Deus colocou dentro de si para criar a realidade que Ele sonhou para sua vida. Mas lembre-se, a fé criativa não é um evento único, é um estilo de vida. Continue declarando as promessas de Deus sobre sua vida todos os dias. Continue agindo como alguém que sabe que Deus já respondeu suas orações. Continue mantendo seu coração alinhado com os propósitos divinos. E não se esqueça de compartilhar seu testemunho quando os milagres começarem a acontecer. Porque eles vão acontecer. Quando você usa a fé criativa da forma correta, consistentemente, alinhado com a palavra de Deus, os resultados são inevitáveis. Sua vida está prestes a entrar em uma nova dimensão. Você está prestes a experimentar o poder de Deus de uma forma que talvez nunca tenha experimentado antes. Você está prestes a se tornar um testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres na vida daqueles que creem. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que foi exatamente isso que precisava ouvir hoje, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas mensagens de transformação. E mais importante ainda, coloque em prática o que você aprendeu hoje. Comece ainda hoje a usar o dom da fé criativa que Deus colocou dentro de você. Nos comentários, me conta qual área da sua vida você vai começar a declarar as promessas de Deus com fé criativa. Eu leio todos os comentários e oro especificamente por cada pessoa que compartilha sua situação aqui. Vamos formar uma corrente de fé, onde uns oram pelos outros e todos crescemos juntos na fé criativa. Lembre-se, você foi criado para muito mais do que uma vida comum. Você foi criado por uma vida extraordinária, uma vida de milagres, uma vida que glorifica a Deus e impacta positivamente este mundo. E tudo isso começa quando você decide usar o dom da fé criativa que Ele colocou dentro de você. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele derrame sobre sua vida todas as bênçãos que Ele já preparou para você. E que você se torne um canal poderoso de transformação na vida de outras pessoas. Até nosso próximo encontro. Continue crendo, continue declarando, continue vivendo pela fé criativa. Deus tem coisas incríveis preparadas para a sua vida.